Muitos de vocês querem estudar com a gente para os Correios, lá no pacote Correios, mas tem receio, porque não conhecem os professores, não sabem se vão se adaptar à didática dos professores. Então, para tirar esse problema aqui, eu vou te apresentar agora a primeira aula do nosso curso de informática, tá? Com o nosso professor Jefferson Rodrigues, que os alunos amam, o cara é incrível, a didática dele é muito boa e ele vai pegar você aí do zero e colocar você para aprender de fato a informática do jeito que você precisa aprender para acertar a questão na sua prova, tá? Da mesma forma, eu quero fazer com você para matemática e por isso, semana que vem, vou estar fazendo aqui uma série de lives pegando aí do zero, basicão da matemática, vai ser a primeira live na segunda às 20 horas. E quem sabe eu não libero lá um cupom de desconto para o curso completo para quem estiver na live. Não sei, não tô prometendo nada. Você vai ter que acompanhar para poder descobrir, tá? Dá uma olhada aí no link da descrição, já vai ter a live para você clicar lá para receber a notificação. Assim o YouTube vai te avisar quando a gente tiver para começar, beleza? E aí você não perde. Então agora sim, fique aí com a live do Jefferson Rodrigues, com a aula do Jefferson Rodrigues e no final deixa nos comentários para mim o que você achou. Eu quero saber exatamente de você a sua avaliação dessa aula. Valeu! Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Vamos aqui dar início a uma jornada bem incrível que é conhecer o computador em seus conceitos básicos que cai no seu edital. Ele coloca ali no seu edital sobre os conceitos básicos da utilização de computação, informática, tanto faz. Tudo isso é sinônimo, tá bom? Nós vamos aqui aprender o que é o conceito de um hardware, o que é o conceito de um software. Nós vamos adentrar dentro do nosso computador. Vamos entender o que tem ali dentro daquele gabinete. Professor, gabinete eu chamo de CPU. Ainda bem que você está aqui na aula, porque você não vai errar esse tipo de questão. Beleza? Então vamos lá, vamos para a tela para você observar. Temos aqui, ó, conceitos básicos da informática e sua utilização. Isso aqui é meio que um conteúdo genérico, vamos dizer assim. Por que genérico? Porque isso aqui é a base para você entender informática. Não adianta você querer estudar sistema operacional sem antes entender o que é um hardware, o que é um software, para que cada componente serve, beleza? E ó, qualquer dúvida que você tiver, só me chamar lá no Instagram, @prof.jrodrigues, tá? @prof.jrodrigues é meu Instagram, você me chama por lá e não esqueça de falar que você é do projeto aqui do Primo Concursos, que eu vou te dar um material gratuito, tá? Beleza? Então já chama lá que eu vou te mandar um link com o Google Drive com vários materiaizinhos gratuitos para vocês. Então vamos aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Quando a gente fala sobre os conceitos básicos, é muito importante você entender o que é um hardware, o que é um software. Por quê? Porque isso daqui vai aparecer na sua prova e se você não souber especificamente o que de fato é, você acaba errando uma questãozinha até fácil. Então aqui você já vai entender, ó, que hardware é o que a gente chama de parte física, ou seja, tudo que você consegue tocar, tudo que você consegue pegar, tudo que você consegue bater. Já o software, ele pode chamar de parte lógica. Como assim parte lógica? A parte lógica do seu computador são os programas. Então, ó, os programas que estão instalados no seu computador, nós vamos chamar de software. Eu posso chamar de software um sistema operacional. Você vai estudar o sistema operacional Windows, não é mesmo? O sistema operacional, você consegue pegar ele na mão? Não, você não consegue pegar ele na mão. Então, tudo que você não pega, tudo que você não toca, tudo que você não consegue dar um soco, você chama de quê? Software. E o sistema operacional Windows, você vai chamar ele de software. A classificação dele é um software. Agora, olha só, eu tenho um mouse aqui. Esse mouse, percebe que eu consigo tocar, consigo pegar. Então, isso para a gente é um hardware. Olha só aqui também, eu tenho um teclado. Teclado eu consigo pegar, eu consigo tocar. Olha só aqui o meu microfone está aqui, eu consigo pegar, eu consigo tocar. Então percebe que tudo que eu consigo pegar ou tocar ou até mesmo dar um soco no dia que eu estiver estressado, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de hardware, parte física, beleza? E olha só, vou fazer aqui algumas perguntas, você vai respondendo. Responde aí que eu estou te ouvindo, não deixe de responder. Vou te perguntar o equipamento ou até mesmo o programa. Aí você vai falar hardware ou software, só para a gente treinar, para a gente já partir para o próximo tópico. Olha só, vou falar para você. Webcam. Aí você fala, webcam, uma câmera. Uma câmera é um hardware ou um software? Percebe que você consegue tocar na câmera, então para a gente vai ser um hardware. Se eu falar para você gabinete, professor, não sei muito ainda o que é um gabinete, nós vamos aprender tudo isso.
Gabinete é aquela parte que nós temos de metal, acrílico, plástico, onde você consegue tocar, pegar também, que lá dentro do gabinete existem vários componentes internos. Então, se a gente consegue pegar, você vai falar para mim que é o quê? Um hardware. Quando eu falo para você Word, o que que você me diz? Software. Excel, software. Tinder, tá usando o Tinder, né? Tinder também ele é um software. Então percebe que essa classificação é muito tranquila. Você tem que acertar no dia da sua prova. Então, vamos lá, vamos aqui para a tela só para você entender com uma dica bem bacana. Olha só, gabinete para vocês que eu estava falando, ó, você vai entender que é essa parte aqui onde nós conseguimos colocar vários componentes ali dentro, tá? E ali daqui a pouquinho nós vamos ter um desenhozinho melhor, onde você vai conseguir compreender melhor ainda, tá? Então posso falar para você o que é um hardware. Impressora, leitor de CD, placa de rede, placa de vídeo, qualquer tipo de placa que ele falar, vai ser o quê? Um hardware. O professor não conhece essa placa. Se ele falar uma placa, automaticamente para a gente vai ser o quê? Um hardware. Então, placa sempre vai ser o quê? Hardware, beleza? O que mais que nós temos aqui? Um cabo, um conector, pendrive, tudo isso é hardware. Então, aqui você já vai se ligar, ó. Parte física. Então, o hardware para a gente é o que você bate, ó. Você consegue o quê? Você bate, ou seja, você consegue dar um soco. Se você consegue bater, então para a gente vai ser a parte física, vai ser o nosso hardware. Já o software, você xinga. Professor, mas eu não xingo não. No dia que o Word trava, você fala, essa bosta desse computador não funciona, né? Então, você faz o quê? Você xinga, beleza? Olha só, então o software você xinga são os programas. Pode ser o antivírus, navegador, sistema operacional, Instagram, então WhatsApp, tudo isso aí para você é o que a gente tem como parte básica. O que nós vamos entender aqui? Todo computador, para que ele possa funcionar, ele precisa de hardware e software. E você vai entender lá na aula de Windows, porque isso aqui é tudo concatenado, por isso que isso aqui são os conceitos básicos, tem que começar por aqui. Lá na parte de Windows, você vai entender que o sistema operacional, o Windows, né, no caso o Linux ou Android, qualquer sistema operacional, ele serve para fazer o gerenciamento. Professor, gerenciamento de quê? Gerenciamento do hardware e o gerenciamento do software. Para quem possa utilizar? Você, usuário. Então, o sistema operacional, ele é um software responsável por fazer o quê? Gerenciamento. E você vai perceber que ele é um software classificado como um software básico. Básico por quê? Porque ele é bem simplesinho? Não. Ele é básico porque ele é essencial para o funcionamento do nosso computador. Beleza? Então, vamos aqui entender, ó. Esse carinha aqui pra gente, onde a gente faz a conexão de vários equipamentos, ele tem um nome. Isso daqui cai muito em prova, tá? Muita gente chama isso aqui de quê? CPU. Deus me livre. Ainda bem que você tá por aqui. O nome disso aqui, galerinha, ó, é gabinete. Então, gabinete. Então, o nome disso aqui agora para você, a partir de hoje, é gabinete. Não chame mais isso de CPU. Professor, mas por que eu chamo isso de CPU? No dia a dia, muitas pessoas colocam um gabinete debaixo do braço quando dá um problema e falam assim: vou levar meu CPU no técnico. De forma corriqueira, no dia a dia, o pessoal fala assim. E acabou pegando e foi passando, mas passando de forma errada. E o seu examinador, ele já sabe dessa informação que muitas pessoas falam de forma errada. Você não vai errar isso. Se ele te perguntar qual é a maior parte, qual é o maior componente do computador, você vai falar o quê? Gabinete e não CPU. E eu ainda vou te falar um negócio. CPU vai estar na letra A. E aí muita gente vai marcar e falar gabarito informática. Eu falo, ó, o maior componente do seu computador é o gabinete, que ele é responsável por alocar, ou seja, colocar todos os componentes ali dentro para que gere uma proteção. Somente isso. E professor, o que é um CPU? CPU significa unidade central de processamento, o seu processador. Vamos visualizar tudo isso, tá? Olha só, aqui dentro do gabinete nós temos o quê? Nós temos uma fonte de energia, que é onde você vai conectar aquele cabinho de energia para que possa passar energia para o computador. Alguns computadores um pouco mais antigos têm drive de CD, DVD. Essa daqui é a plaquinha responsável por receber a conexão de todos os outros componentes, que é a nossa placa-mãe. Então, olha só, nesse quadradinho aqui, vou até dar um zoom para você, mas já eu vou te explicar mais a fundo. Nesse quadradinho aqui, ó, nós vamos ter o quê? O local para conectar o nosso processador. Processador que para a gente vai ser chamado de CPU ou o CP, mesma coisa, tá? Nós temos aqui a memória RAM, que também está ali dentro, conectada à placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, disco rígido, que nós vamos conhecer como HD, leitor interno, e olha só, existem alguns componentes que ficam na parte externa. Quando a gente falar que os componentes estão na parte externa, nós vamos chamar de
periféricos, ó. Então, vou até colocar aqui de outra cor. Então, percebe que os periféricos, ó, periféricos. Por que são periféricos? Porque estão na parte de fora, estão conectados do lado de fora do computador. Mas percebe que todos eles vão se conectar ao gabinete, mais especificamente à placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe ela é a placa responsável por receber a conexão de todos os componentes do computador. Se estiver fora do computador, vai chamar de quê? Periférico. Se estiver dentro, vai ser chamado de componentes. Então, isso aí é bem tranquilo para você, né? Então, vamos aqui entender, já que você já entendeu o que é um hardware, o que é um software, vamos aqui entender esse triângulozinho. Você vai perceber que eu vou repetir esse triângulo porque isso aqui é muito importante lá na aula de sistema operacional Windows, tá? Quando a gente falar sobre sistema operacional, na sua prova vai cair o sistema operacional Windows. Professor, existem várias versões. Pois é, existe aí, ó, o Windows XP, existe aí pra gente o Windows Vista, existe aí pra gente o Windows 7. Ó, até esse daqui, ele de vez em quando ainda cai na prova, tá? O Windows XP e Vista, esquece. Não vai cair para você. Se cair para você, vai cair o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10, o Windows 11. Professor, me assustei, porque aí tem muitas versões. Eu vou ter que estudar todas? Não. Você vai perceber que nas aulas eu vou explicar. Ó, esse Windows aqui tem uma característica específica. Nesse aqui tem uma característica específica. Nesse daqui é tudo igual. Então você vai perceber que a gente não precisa entrar a fundo em todos os sistemas operacionais. Até porque a base, até porque a ideia de todo o sistema operacional Windows é praticamente igual. Então fica sem medo, fica tranquilinho, fica tranquilinha, porque isso vai dar certo, beleza? Então só estou te mostrando como vai ser. Professor, mas lá no meu edital, o anterior, caiu XP e Vista. Deixa eu te falar. XP, Vista e até o Windows 7, ó, já foram descontinuados, tá? Então esses daqui já foram até descontinuados. Por que ainda caiu o Windows 7, o Windows 8, 8.1, o Windows 10 e o Windows 11? Porque algumas organizações, alguns órgãos ainda utilizam essas versões, mas pouco importa para a gente aqui nesse momento, tá? O que você vai ter que entender? Aqui nesse triângulo nós temos ó, o sistema operacional, que ele está na base porque ele faz o gerenciamento, ó. Ele faz o gerenciamento, ou seja, ele é a base do seu computador. Você não consegue se comunicar com o sistema que nós temos ali. Por exemplo, se você chegasse no seu computador, e aí, computador, bom dia, tudo bem? Ele te responde, ele fala, tá louco? Quem é essa pessoa? Ele não te responde por quê? Porque ele só entende a comunicação binária. O que é isso? Ele só entende 0 ou 1, 0 ou 1. Por isso que você precisa de um mouse para você dar 2 cliques, arrastar para um lado, digitar algumas teclas com teclado, para que essas informações entrem dentro do computador, sejam processadas, ou seja, convertidas da nossa linguagem para a linguagem do computador, 0 e 1. Então, quem faz isso? O nosso sistema operacional, porque o sistema operacional, ele faz o gerenciamento. Professor, mas ele faz o gerenciamento do quê? Ele faz o gerenciamento do hardware, que eu vou colocar aqui para você mais uma vez, que é a nossa parte física, e ele faz o gerenciamento do software, que é a nossa parte lógica, perfeito? Então, olha só como é que o seu computador vai funcionar. Você é usuário, que também pode ser chamado na sua prova de people, tá? Pessoa, você. Você vai pegar o mouse, vai dar 2 cliques, pedindo para quem? Para o sistema operacional, abrir o Microsoft Word. Professor, Word faz o quê? Documento de texto. Então, você, usuário, pediu para o sistema operacional abrir o Microsoft Word. Aí o Word responde assim para o sistema operacional: sistema operacional, eu vou abrir. Só que para que eu possa funcionar, você vai ter que arrumar para mim um pouco de processador, ó, e um pouco de memória. O sistema operacional sai correndo lá no hardware, que é o processador e memória, e devolve todas essas informações para cá, processa tudo isso e devolve para você, usuário. Cada vez que você clica, abre um programa, abre um arquivo, faz qualquer movimentação no seu computador, ele vai fazer este movimento aqui, que é exatamente o movimento onde o sistema operacional está fazendo o gerenciamento do hardware e do software para que você, usuário, possa utilizar. Então, função básica do nosso sistema operacional é ser a base, é ser justamente a plataforma a qual, onde os programas são instalados ali por cima e o hardware é gerenciado para que você, usuário, possa utilizar. Deu para entender isso aqui? Adianta ficar mexendo no mouse quando aquela bolinha está girando? Não. Quando ela está girando, ele está fazendo todo esse processo.
Se você ficar mexendo no mouse, pressionando algumas teclas, ele vai demorar mais ainda, porque ele vai ter que ir lá embaixo, voltar, fazer todo esse processo para que possa processar tudo isso para você. Beleza? Deu para entender o quão é importante pegar essa partezinha inicial para você acertar questões aí na sua prova? E aí, sabia disso daí? Quero teu feedback, hein? Depois vai lá no meu Instagram e me passa o feedback. Vamos aqui entrar em um tópico que cai muito, mas muito mesmo. Isso aqui é muito tranquilão, muito fácil, e você vai perceber que isso aqui você vai conseguir gabaritar. Olha só, você vai perceber que eu coloquei ele na parte superior dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Lembrando que dispositivo também pode ser chamado de periférico. Lembrando que periférico, ele fica em qual parte? Na parte de fora, né? Na parte externa. Periférico, ou seja, ele está na parte de fora do seu computador. Professor, eu tenho ali dispositivo ou periférico de entrada, dispositivo ou periférico de saída, e eu tenho ali uma bola com interseção e tudo mais, até porque eu estou estudando matemática, né? Beleza, né? Assim que você está estudando? Massa. Então vamos entender o seguinte. Quando eu falei com você que a gente precisa trocar uma ideia com o nosso computador, como é que você entra com informações para dentro do computador? Você depende de alguns dispositivos ou periféricos, como por exemplo o mouse. Quando eu pego o mouse aqui, ó, o mouse, quando eu movimento o mouse, eu dou dois cliques, a informação sai daqui e vai para dentro do computador. Então, o mouse, ele é um dispositivo de entrada, porque ele entra com a informação para dentro do computador. O microfone, eu estou falando aqui, o microfone está me ouvindo. Então, ó, o microfone, a minha voz sai daqui e vai para dentro do computador. Microfone também é um dispositivo de entrada. Teclado, quando eu digito algumas teclas, as informações vão para dentro do computador. Então você já consegue entender que dispositivos ou periféricos de entrada são aqueles que levam a informação do usuário para dentro do computador. Perfeito? Deu para entender isso? Beleza, professor, consegui entender. Agora, o que é um dispositivo de saída? Dispositivo de saída é aquele a qual o computador já processou as informações e ele vai devolver a informação para o usuário. Como assim? Se eu falar para você, você está me assistindo em algum lugar. Você pode estar me vendo pelo monitor. Pode ou não pode? Sim. E o monitor está saindo a imagem do computador para você, usuário. E olha só, você está me ouvindo, seja por uma caixa de som, por um fone de ouvido. Se você está me ouvindo por uma caixa de som e um fone de ouvido, concorda que o som, o áudio, ele está saindo do computador para você. Então, dispositivo de saída são aqueles dispositivos responsáveis por trazer a informação do computador para o usuário. Muito fácil aqui, não é? Muito fácil, muito tranquilo. Então, vamos aqui perceber alguns exemplos que eles gostam de colocar em prova. Olha só, eu tenho aqui para você dispositivo de entrada. Teclado, olha só, teclado. Nós temos aqui o mouse. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é um leitor de código de barras. Mas qualquer leitor que ele colocar, leitor de código de barras, leitor biométrico, se é leitor, ele vai capturar a informação e vai levar para dentro do computador. Qualquer leitor é dispositivo de entrada. Isso aqui para a gente é o microfone. Microfone. Essa daqui é o webcam. O webcam é o mesmo que uma câmera, tá? Webcam ou câmera é a mesma coisa. E cuidado com isso aqui, tá? Esse daqui pra gente é o scanner. Professor, o que é o scanner? Scanner também pode ser chamado de mesa digitalizadora. Ela tem a função de digitalizar, ou seja, de você colocar um documento, uma imagem aqui e levar essa imagem para dentro do computador. Perfeito? Então, vamos juntos. Vamos aqui agora verificar quais são os periféricos, né? Ou dispositivos de saída agora. Olha só, monitor. Esse daqui para a gente pode ser chamado de data show ou projetor, tá? Data show ou projetor. Esse daqui para a gente é caixa de som. Caixa de som. Aqui nós temos o fone de ouvido. Olha só que bonitinho, né? Fone de ouvido. Ótimo. Agora cuidado com isso aqui, ó. Essa daqui pra gente é a nossa querida impressora. Percebe que eu escrevi somente o quê? Impressora. Muito cuidado. Muitas pessoas pensam que a impressora, se tiver escrito somente assim, ela é de entrada e saída. Calma, relaxa. Quando a gente fala da impressora, essa daqui é a impressora o quê? Simples, porque ela apenas imprime, tá? Então, a função dessa impressora aqui é apenas imprimir. É sair com a informação do computador para o usuário. Não sei se você percebeu, mas aqui, ó, aqui no centro nós temos uma interseção.
Professor, o que é essa interseção? A interseção é a junção dos dispositivos de entrada com os dispositivos de saída. Tu percebeu isso aqui? Logo aqui nós vamos ter, neste centro aqui, nós vamos ter periféricos ou dispositivos classificados como dispositivo de entrada e ou saída. Então aqui, ó, é entrada ou saída. Ele pode funcionar das duas formas. Bem como, por exemplo, nós temos um negocinho que vive na sua mão aí. Professor, o que é? Meus dedinhos? Não, o seu celular. Seu celular, você vai perceber que ele é um dispositivo de entrada e saída. Você consegue visualizar na sua tela as informações, ou seja, a informação está saindo da sua tela para você, saindo. Mas ao mesmo tempo você consegue inserir informações, ou seja, entrada. Então, se eu falar para você, ou o seu examinador falar para você na sua prova, monitor touchscreen. Monitor touchscreen é aquele sensível ao toque. Percebe que ele é um dispositivo de entrada e ou saída. Então, ele tem as duas funções. Se eu falar para você pendrive, por vezes eu posso colocar uma informação no pendrive, por vezes eu posso tirar essa informação do pendrive, dispositivo de entrada e saída. E é aqui que você tem que tomar muito cuidado. Quando ele falar para você impressora multifuncional. Se ele falar multifuncional, aí sim nós vamos classificar como dispositivo de entrada e saída, beleza? Então, cuidado com esse detalhezinho, porque essa impressora aqui, ó, ele tem que citar que é o quê? Multifuncional. Se ele citar multifuncional, aí é a junção do scanner com o quê? Com a impressora. Aí você vai perceber que nós temos uma impressora multifuncional, entrada e saída. Ah, não, professor, isso aí ficou muito fácil, ficou demais, não é? Então, vamos ver aqui algumas questões para você perceber como é que pode cair na sua prova. O que eu já vou indicar para você? Toda vez que aparecer uma questãozinha, pausa o vídeo, você responde a questão e depois você observa a minha explicação para ver se você realmente acertou ou se você errou. Muitas vezes você acaba acertando pelo motivo errado. Então, presta atenção, responde a questão, porque todas as questões que nós trouxemos por aqui são questões de provas anteriores, tá? Então, vamos lá, vamos treinar. Questãozinha aí de número 1 fala assim, ó. Periféricos são dispositivos conectados ao computador que realizam uma função específica. Perfeito, ele está explicando o que é periférico. Eles podem ser classificados como periféricos de entrada, mistos e saída. Então, percebe que misto é entrada e saída. Perfeito. Considere os respectivos periféricos. Então, quando ele enumerar os periféricos assim para você, é muito importante você colocar aqui, ó, monitor, coloca um Szinho, opa, saída, microfone, entrada, teclado, entrada, caixa de som, saída, webcam, entrada. Então, você consegue classificar aqui para você conseguir visualizar no dia da sua prova. Até porque ele vai te fazer uma pergunta sobre esses periféricos. E ele vem falando aqui, ó, quais são os periféricos de entrada? Então, você consegue saber que é o 2, o 3 e o 5. Logo, para você ficou bem mais fácil responder a questão. Gabarito o quê? Letra C, canelinha de cachorro. Ó. Percebe que o 1 não era, então essas duas aqui ó, já estavam fora. O 3, ele era, até que era, mas faltou o 2 aqui, né? Então ele teria que começar com 2. Então percebe que a questão fica uma questão até mesmo muito fácil depois que você aprende. Professor, isso cai em prova, cai demais. Percebe que o conteúdo só está fácil porque você acabou de estudar e você aprendeu o conteúdo. Mas o mais importante do que aprender e compreender é você revisar. Não esqueça de revisar esse conteúdo, belezinha? Então vamos mais algumas questões. Já já nós vamos fazer um intervalinho e nós vamos para o próximo bloco, né? Então questão de número 2 fala assim, olha só o que nós temos. Vamos até a questão de número 6, que é somente dessa temática inicial. Questão de número 2 fala o seguinte. Um computador é formado por diferentes tipos de dispositivos, é ou não é? Sim, nós temos vários dispositivos lá dentro do computador e ele quer saber de você. Marque a alternativa correta em que são apresentadas opções de dispositivos de quê? Entrada. Então, lembra que eu falei para você, pode ser chamado de dispositivo ou pode ser chamado de periférico. Ele quer dispositivo ou periférico de quê? Entrada, não é? Então, bora na tela, vamos observar aqui? Então, vamos lá, vamos na tela. Olha só. Ele quer o quê? Dispositivo de entrada. Na sua prova, marca assim, ó, para ficar visual o que ele está te pedindo. Armazenamento e saída. Professor, eu ainda não sei esse tal desse armazenamento. Só que aqui tem uma palavrinha importante, ó, respectivamente. Deixa eu te explicar isso daqui. Ele está te pedindo alguns dispositivos. Ele quer um dispositivo de entrada, ele quer um dispositivo de armazenamento e ele quer um dispositivo de saída. Eu ainda não te expliquei alguns dispositivos de armazenamento, tá? Por quê? Porque você vai perceber que já
nós vamos colocar aí para você os dispositivos de fato, de armazenamento e tudo mais. Mas eu já vou adiantar para você. Ó. Quando ele falar dispositivo de armazenamento, procura o HD, procura o SSD e por vezes ele pode colocar o pendrive também. Beleza? Então esses aqui são os dispositivos de armazenamento que mais caem em prova. Então vamos lá. Vamos verificar aqui o primeiro. Ó. Na primeira ele coloca ali impressora. Opa, impressora para gente é de saída. Ele quer na sequência. Ó. Professor, por que ele quer na sequência? Por causa dessa palavra aqui. Respectivamente tem que ser na ordem que ele te pediu, tá? Respectivamente na ordem que ele pediu. Eu já pararia a letra A por aqui. Por quê? Porque neste caso aqui, impressora é saída. Memória RAM, ele é de armazenamento? Sim, só que é de armazenamento temporário, mas vamos deixar aqui o Azinho de armazenamento. E scanner é de entrada, então o que ele fez? Ele inverteu a ordem que nós estamos procurando. Teclado é de entrada. Wi-Fi é de armazenamento? Não, não é de armazenamento. O Wi-Fi é uma conexão sem fio que nós podemos obter por aí. Mouse, o mouse para a gente é de entrada, então ó, percebe que aqui tem vários erros. Scanner para a gente é de entrada. Opa, SSD. Lembra que eu coloquei ali para você, mesmo sem você saber, SSD de armazenamento. E monitor é de saída. Opa, letra C. Professor, duas letras C na minha prova. O que eu faço? Marca, confia no seu conhecimento e vai embora. Memória RAM, armazenamento. Teclado aqui para a gente vai ser entrada e o Wi-Fi é uma conexão de rede, né? Então sai fora. O Wi-Fi aqui está fora. Monitor aqui para a gente é de saída. E no caso aqui, SSD, armazenamento. Olha só o tanto que a questão ficou muito tranquila. Dá para gabaritar? Não dá. Dá demais. Então, vamos lá. Vamos evoluir mais questões. Esse bloquinho aqui vai ficar um pouquinho maior, só para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Vamos até a questão de número 6. Questãozinha de número 3 fala assim. Os dispositivos de entrada são aqueles hardwares que enviam... então ele está explicando. Entrada... São aqueles hardwares, parte física, que enviam dados ao processador. Perfeito. De alguma forma, eles capturam os dados do ambiente externo e os enviam ao processador, seja por meio de intervenção humana ou não. Assinale a alternativa, que é um dispositivo de quê? Entrada. Então, sempre marca o que ele quer. Vamos observar. Letra A, caixa de som. Caixa de som é de saída. Impressora, saída. Monitor, saída. Teclado, entrada. Então, ó, beleza, show demais. Então, aqui, data show para a gente vai ser saída. Lembrando que data show também pode ser chamado de projetor, tá? Que ele vai projetar a imagem, que para a gente aqui também é o quê? Saída. Então, gabarito aí, letra D de deu e dará certo. Simbora mais um pouquinho, questãozinha de número 4 para você perceber como é cobrado. Os dispositivos de entrada e saída são componentes essenciais em qualquer sistema de computação e desempenham um papel fundamental na interação entre os usuários e as máquinas. Perfeito. Isso aqui foi só para te cansar. Ele explicou o que é um dispositivo, o que é um dispositivo de entrada e saída. Alguns dispositivos têm a capacidade de executar ambas as funções. Então, ele está falando que pode executar tanto a função de entrada quanto a de saída ao mesmo tempo, ou cada um por sua vez. Professor, e a impressora multifuncional? Se ela, por exemplo, estragar a parte de cima, ela para de funcionar? Não, ela vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, são partes independentes, tá? Beleza? Então, olha só. Alguns dispositivos têm a capacidade de executar ambas as funções. Assinale a opção que indica um dispositivo que tem entrada e saída combinada. Beleza? Então, olha só. Ele quer aquele dispositivo que tanto eu entro informação quanto eu saio. Ó, teclado. Entrada. Teclado é o quê? Entrada. Monitor touchscreen, ou seja, ele é sensível ao toque. Então perceba que esse aqui já é o nosso gabarito, porque eu consigo visualizar informação e ainda consigo inserir informação. E aí você pode pensar a tela do celular, tablet. Professor, tem também para o computador? Tablet. Tem também, tá? Tem também para o computador, só que é um pouco mais caro e não tem tanta função. Mouse é de entrada, impressora laser. Professor, impressora laser, isso aqui é o quê? Esse laser, isso aqui é a qualidade que ele vai imprimir. Ele vai utilizar a técnica de laser para fazer a impressão. Impressora, saída. Webcam, para a gente aqui, o que? Entrada, que é uma câmera, né? Então, gabarito letra B, de bora para a próxima. Penúltima questão do nosso bloquinho fala assim. Um sistema de computador pode dispor de diferentes periféricos e dispositivos para realizar entrada e saída de dados,
Um periférico que pode ser usado tanto para entrada como para saída de dados é. Então, mais uma vez, ele quer saber um dispositivo que entra e sai informações. Olha só, na sua prova, pode ser que algum tema você não está dominando tanto assim e você consegue matar as questões por eliminação também. Então, essa daqui eu coloquei especificamente para te mostrar que é possível, por eliminação, você gabaritar a questão. Olha só, o mouse, ele é de quê? Entrada, professor, já estou ficando craque nisso. Teclado, entrada. Impressora, saída. Professor, não sei o que é um disco rígido, beleza. Você sabe o que é um monitor? Sim, o monitor é saída. Então, ó, marca aqui pra gente, ó, disco rígido. Então, o disco rígido aqui pra gente vai ser o nosso gabarito. Você vai entender que o disco rígido é o nosso HD, que serve para que nós possamos fazer o quê? Armazenamento. Armazenamento, tanto você pode colocar informações dentro do computador, quanto você pode remover informações do computador. Logo, ele é um dispositivo de entrada e saída. No próximo bloco, nós vamos entender tudo isso. O HD, SSD, placa-mãe, vamos entender tudinho. Então, fica tranquilinho sobre essas partes aí, porque vai tudo fazer sentido. E a nossa última questão para finalizarmos o bloco, vamos lá, o que você marca aí para a gente? Assinale abaixo a alternativa que contém um exemplo de periférico de saída. Professor, se ele te colocasse apenas de saída, seria o quê? De saída, não mudaria não, tá? Apenas de saída ou saída é a mesma coisa. Apenas de entrada é aquele somente de entrada. Monitor Braille. Aí tu fala, professor, não sei que monitor é esse. Beleza, então pula. Vai no mouse. Mouse entrada, teclado entrada, scanner entrada, microfone entrada. Então, mais uma vez, a gente conseguiu fazer o quê? Nós conseguimos fazer uma questão por eliminação. Mas o que é um monitor Braille? Galerinha, monitor Braille é para as pessoas que têm o quê? Acuidade visual baixa, ou seja, tem a visão, né, baixa, não enxerga bem, pessoas cegas. Então, ele vai sair com a informação de alguma forma. Então, falou monitor, se não for o touchscreen, ele vai ser de quê? Ele vai ser de saída. Deu para entender isso aqui? Então, gabaritinho da nossa questão aqui de número 6, gabarito letra A. Vou deixar aqui meu Instagram. Eu espero que você coloque o seu feedback aqui na plataforma, bem como também me passe o seu feedback lá no Instagram, que eu quero saber, tá bom? E lembre-se de tirar um print, tira um print aí, tira uma foto da nossa aula, me marca lá nas redes sociais, marca o primo também. Beleza? Então, tamo junto, valeu e até daqui a pouquinho. Volta logo porque você vai aprender um esquema muito, mas muito bacana. Eu vou dar até um spoiler, ó, rapidinho aqui para você, ó. Tá vendo aí? Esqueminha muito show de bola. Com esse esqueminha você gabarita ali inúmeras questões, beleza? Então, beijo no seu coração, até daqui a pouco. E aí, gostou, né? Já manda essa aula aí para aquele seu amigo que também tá pensando em estudar para os Correios e cola aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai aprender muito bem. Então, grande abraço e a gente se vê.